Josué, capítulo de número 3 e o verso de número 5. Quem achou o texto que diga aleluia? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas. Preste atenção nessa palavra. Maravilhas no meio de vós. Preste atenção que Josué não está falando simplesmente milagres. Ele está falando maravilhas. É sobre isso que nós vamos falar agora. A santidade gera a maravilha. Tome assento por bondade. É bem notório que esse povo que Josué agora recentemente está conduzindo sempre foi um povo problemático. Quando estavam com Moisés, muitas vezes murmuravam, falavam contra Moisés e contra Deus. Tanto é verdade que quando Josué vai assumir o lugar de Moisés, ele se entristece muitíssimo, a ponto do próprio Deus resolver animá-lo, para que então ele estivesse conduzindo essa multidão de 600.000 homens, fora crianças e mulheres, com certeza ultrapassando 1 milhão de pessoas até a terra prometida. E agora, depois que Deus o anima, ele então chega diante do Jordão e ali, com a presença da arca, que era simbolicamente a própria presença de Deus, eles atravessam o Jordão da mesma forma, simplesmente da mesma forma que atravessaram o Mar Vermelho. Agora, quando isto acontece, Josué está então identificando a forma de Deus agir no meio desse povo. Ora, muitas vezes, Deus já havia agido. Desde que resolveu tirá-los do Egito, as pragas foram enviadas. Quando eles saíram, o Mar Vermelho se abriu, cordonizes caíram do céu, o maná caía do céu, a coluna de fogo guiava o povo durante a noite, a nuvem cobria do calor durante o dia, ou seja, por tantas e tantas vezes, eles viram Deus operar milagres. Eu vou repetir, milagres. Ora, a própria roupa que estava no corpo deste povo nunca fora trocada durante os 40 anos. Sempre estava renovada. Nunca eles precisaram tecer roupas novas. As sandálias que eles calçavam não sofriam desgastes, porque Deus estava no meio desse povo. E agora, mesmo Josué identificando tantos milagres, e até o próprio povo, inclusive os mais velhos, que presenciaram, inclusive, a saída do Egito, Josué, mesmo assim, está dizendo, para que aconteça mais, é necessário santificar. Por que eu estou dizendo para que aconteça mais? Porque operação de maravilhas do próprio Deus é muito mais do que milagre. Operação de maravilhas do próprio Deus é muito mais do que milagre. Então, Josué está dando uma orientação a este povo. Se vocês quiserem ver Deus se manifestar muito mais do que Ele já se manifestou, é só santificar.
porque amanhã Ele vai fazer maravilhas no meio de vós. Ora, quando Ele diz amanhã, Ele está dizendo, logo após a santificação, haverá a manifestação da glória de Deus, como talvez vocês nunca viram, mas ora, esse povo já havia contemplado, inclusive, o próprio monte tremer, fumegar, com a presença do Altíssimo, mas agora Josué está dizendo, o Senhor é capaz de operar maravilhas quando acontecer a santificação. Ora, isso é notório. Quando um povo se santifica, a glória do Senhor se manifesta. Quando um povo se santifica, o próprio Deus se manifesta no meio dos seus, porque a santificação atrai Deus. Ora, já dizia o grande pregador, se Deus me der 100 pessoas que busquem a santificação, eu vou abalar o mundo. Sabe por que ele estava dizendo isto? Porque a santificação atrai a presença de Deus. Quanto mais santo nós somos, mais perto do Todo-Poderoso nós estamos. Então é por isso que Josué, logo no início do seu ministério, ele está dizendo, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu vim aqui para dizer que o mesmo Deus de Josué é o Deus que nós estamos servindo aqui essa noite. O Deus de Israel é o Todo-Poderoso que operou os milagres na saída do povo do Egito. É esse mesmo Deus que está dentro desta casa hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés e o Deus de Josué. Então o mesmo Espírito que tomou a Josué para dizer que a santificação atrai a presença e as maravilhas do próprio Deus, está me dizendo aqui essa noite, se houver santificação dentro desta casa, o próprio Jeová será atraído para esse lugar. E quando isso acontecer, maravilhas acontecerão aqui. E deixa eu lhe dizer, maravilhas de Deus continuam acontecendo quando a igreja se santifica. Eu vou lhe contar como isto acontece na prática. Eu preciso aplicar isto na mensagem esta noite, para que a tua fé seja reavivada. Eu estava ministrando em um grande congresso na cidade de Porto Alegre, e então, 15 dias depois, eu tinha um outro congresso para ministrar, já no país do Uruguai. Quando o pastor do Uruguai ficou sabendo que eu estava em Porto Alegre, ele me ligou, e não era a época do WhatsApp ainda, e ele me disse, olha, eu fiquei sabendo que você está em Porto Alegre, talvez seja viável que você fique aí alguns dias, para não precisar vir de Curitiba, já que está mais perto, e então eu te passo o endereço para você vir até a igreja que você vai ministrar. Eu conversei com um pastor de Porto Alegre, ficamos ali mais alguns dias, 15 dias, e então, 15 dias depois, o pastor ligou e disse assim, eu vou te passar o endereço. E o endereço chegou na secretaria da igreja por fax, era um mapa, tudo muito bem explicável de como chegar em Uruguai, na cidade de Nazaré, o favelão do Nazaré, e eu não sabia disso, você vai entender na sequência. E então estava um cantor comigo, embaixo da observação, dizia, são 12 horas de viagem aproximadamente.
eu olhei para o cantor e disse: olha, vamos sair daqui amanhã, antes das 6 da manhã, para conseguir chegar com tempo lá. E então, na sexta-feira, nós saímos de carro, viajando de Porto Alegre até o extremo do Uruguai. E então, quando o mapa mandava entrar à direita, nós entrávamos e íamos seguindo as BRs que estavam especificadas, por sinal muito bem. Quando eu olhei no final do mapa e dizia: olha, quando a estrada acabar, vire logo à sua esquerda. Eu cheguei no final da estrada e virei à esquerda. Quando nós viramos à esquerda e eu me dei por conta, eu estava dentro de uma enorme favela, grande como você nem imagina. E naqueles dias havia passado uma ventania, uma espécie de um furacão, e tudo estava derrubado, as casas, os barracos derrubados ao chão, e aquilo me chamou a atenção, e eu estava olhando à minha esquerda e dirigindo devagar, quando de repente um carro preto, um vulto preto, cruzou a frente do carro, e eu disse: vai bater, e eu fechei os olhos, o pneu derrapou no pedrisco. E então, quando eu abri os olhos, das duas portas da frente daquele carro, saíram 2 homens armados com metralhadoras. Das duas portas de trás, mais 2 homens armados com pistola. E aquele que estava dirigindo gritou lá do outro lado: desçam do carro, não esboçem nenhuma reação, porque senão nós vamos estourar a cabeça de vocês. Eu olhei para o cantor que estava do meu lado, ele era moreno de cor, estava mais branco do que essa folha de papel. O joelho começou a bater um no outro, e eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E ele disse: não sabemos o que é que está acontecendo, mas vamos fazer o que esses homens estão mandando. E então eles gritaram: levantem a mão e desçam do carro bem devagar. Nós levantamos a mão e bem devagar saímos para fora do carro. Mas quando isso acontece aqui na terra, é exatamente como aconteceu com Moisés, quando ele estava lá no cume do monte, com a mão levantada. A Bíblia diz que os israelitas venciam, mas quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Quando Arão e Hur observaram essa situação, pegaram uma pedra, colocaram de um lado e do outro, e ficaram segurando as mãos de Moisés levantadas, e diz a Bíblia que com a mão levantada de Moisés no cume do monte, já avançado em idade, Josué e os outros derrotaram os amalequitas a fio de espada. Por isso que cada vez que a igreja levanta a mão, milagres extraordinários acontecem, porque não é simplesmente levantar a mão, é contato direto com o Deus dos céus. Eu vou repetir: cada vez que a igreja levanta a mão, milagres acontecem. Eu vou repetir: cada vez que a igreja levanta a mão, milagres acontecem. Nós saímos com as mãos levantadas. E eles não sabiam que quando nós levantamos a mão, já tinham demônios caindo por terra. E saímos para fora do carro, claro, com muito tremor. E eles disseram assim: olha, aqui não é permitido entrar na favela sem a permissão do tráfico. E eu olhei para o cantor, ele tremia. E o Espírito Santo falou comigo: tu és escolhido desde o ventre da tua mãe. Tão somente abra tua boca e tu verás o que eu vou fazer. E Deus foi me dando orientação através do seu Espírito. E eu fui conversando com aqueles homens, eles disseram: olha, não tem jeito, o nosso chefe mandou roubar esse carro, porque vocês entraram aqui sem a permissão do tráfico.
Eu disse, olha, eu não sabia que não podia. Simplesmente me deram um endereço e eu vim ministrar numa igreja que, segundo o mapa que me passaram, fica dentro dessa favela. Mas eu não sabia que não podia entrar de carro, não me avisaram. E eles disseram, pois é, agora não tem mais jeito. Entrega a chave do carro. E o Espírito Santo falou, continua conversando porque eu vou fazer. E eu continuei conversando com eles. Eu disse assim, olha, vamos fazer um acordo. Eu vou até a igreja que, segundo a minha orientação, fica nesse mapa. E quando o culto acabar, eu entrego a chave do carro na mão de vocês. Eu repito, eu não sabia que não podia entrar aqui. Eu estou vindo de Curitiba, no Paraná, lá no Brasil, para ministrar nessa igreja. E eu não sabia dessa situação. E aquele homem olhou para os outros. Quando ele olhou, eu vi que eles parece que ficaram hipnotizados, porque Deus faz maravilhas. E então ele olhou para os outros e disse, vamos deixar eles irem até a igreja. E lá, depois do culto, nós pegamos a chave do carro e então cumprimos a nossa missão. Eu vou repetir, é porque Deus opera maravilhas. E então nós fomos e saímos, eu meio nervoso, arranquei o carro, tremeu o pneu nas pedras, mas nós fomos. E então eu olhei no mapa, e o mapa dizia para entrar à esquerda e depois à direita. Quando eu entrei à direita, eu olhei e lá no cume da subida de um morro, do lado esquerdo, tinha uma igreja até maior do que essa e tão bem adornada como essa. Mas do lado direito estava um estacionamento grande e não tinha nenhum carro sequer. O estacionamento estava tomado de bicicleta. Era bicicleta amontoada uma por cima da outra, porque a multidão estava lá dentro cultuando. E eu desci do carro, o único carro na rua, o único carro na frente da igreja. Eu desci do carro e veio um porteiro no alto da escada, um senhor de idade, e ele olhou para mim e ficou amarelo e disse, aqui não é permitido entrar de carro. Quem é que permitiu vocês? Eu disse, pois é, ninguém me avisou, mas agora está nas mãos do Deus que opera maravilhas. Eu vou repetir, do Deus que opera maravilhas. Nós entramos dentro da igreja, e a igreja fazia da última poltrona para o púlpito em declive. Nós descemos as escadas e fomos até o púlpito que era embaixo e a igreja mais em cima. E então eu subi, cumprimentei os obreiros e dobrei o meu joelho e disse, Deus, agora está nas tuas mãos. Eu não sei o que fazer. Vão levar o meu carro, está combinado. E então eu levantei. Quando eu levantei, eles apresentaram uma coreografia da Cassiane, com louvor da Cassiane. E a glória de Deus se manifestou naquele ambiente. Deus tomou o lugar. A santidade estava ali. E atraindo a presença do Altíssimo, dava para sentir. Me apresentaram rapidamente, porque eu já estava atrasado. E disseram, vamos ouvir a palavra. Eu peguei um microfone e em 15 minutos de mensagem bíblica, Deus tomou um presbítero na minha retaguarda em mistérios, uma língua do céu, e ele começou a me dar a interpretação do que ele falava. O som da igreja estava saindo até para fora, e Deus começou a falar, esse vírus HIV que está no teu sangue, tu sabes que é somente a minha graça para arrancá-lo daí. Volta depressa à casa paternal, porque eu te colocarei em cima de um púlpito e te usarei com voz de trovão. Quando eu terminei de ministrar a mensagem profética, o Espírito de Deus continuou falando comigo e disse assim, larga esse microfone.
espere 3 minutos do tempo do teu relógio e tu verás o que eu vou fazer aqui. Eu larguei o microfone, a igreja ficou atônita, aguardando o que poderia acontecer, mas não sabiam eles que a maravilha de Deus estava prestes a acontecer. De repente, no meio daquele silêncio todo, entrou um homem correndo pela porta, e ele desceu as escadas correndo, e chegou na frente do púlpito. Quando ele chegou na frente do púlpito, que ele se jogou, uma pistola saiu rolando pela cerâmica. Quando a pistola saiu rolando pela cerâmica, ele levantou a mão e gritou, e no meio do silêncio a igreja toda ouviu: eu estou voltando à casa paternal. Eu estou voltando à casa paternal. Quando a multidão viu aquilo, começou a cair um por cima do outro. A glória de Deus dominou o ambiente. E eu fiquei atônito olhando, porque eu não entendi o que era aquilo. De repente o pastor levantou, puxou meu paletó e disse assim: irmão Fabrício, acabou de acontecer um grande milagre aqui. E eu disse: o que é, pastor? Esse homem que está aí na frente, nós estávamos orando para ele retornar, para ele se reconverter, porque estava desviado há 20 anos, e ele é o chefe dos traficantes aqui na região. Naquela noite eu não preguei mais, porque a glória de Deus dominou o ambiente. E já eram quase 1h da manhã, o culto não acabava. E eu disse assim: pastor, a minha alma está pulando, mas o meu corpo está cansado. Eu preciso descansar, e o cantor também, pela viagem longa. E ele disse: vamos, nós vamos até o repouso. Quando eu preparava a minha Bíblia para sair, eu andava com uma pasta na época, e eu ia descer do púlpito. Quando eu estava saindo, levantou o homem com quase 2 metros de altura, e eu olhei no chão, tinha uma poça de lágrima. Eu disse: meu Deus, o que esse homem vai fazer comigo? E ele veio até a minha pessoa e colocou a mão no meu peito e disse: verdadeiramente tu és um profeta. E eu disse: o que aconteceu? E ele falou: ninguém sabia. Eu fiz o exame e eu estava com o vírus HIV há 1 semana atrás. Eu havia feito o exame, ninguém sabia. E eu vim aqui na frente para cumprir a missão de roubar o teu carro, porque quem eu pedi não conseguiu fazer isso. Então eu vim pessoalmente para fazer. Mas Deus falou comigo que está me curando, e eu creio que já estou curado. Será que alguém pode glorificar ao Deus que opera a maravilha? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Exatamente o mesmo Deus que se manifestou aquela noite lá no Uruguai. Ele está aqui e eu estou sentindo ele aqui. Levante as tuas mãos aos céus. Se Deus é Deus, se é Ele o dono dessa casa, e se alguém tem santificado a sua vida aqui dentro desse lugar, em poucos segundos Ele dará um sinal da sua presença aqui. Fique com a mão levantada e sinta a presença do Espírito aqui a partir de agora. Canumini camandaravásio. Endimini calaforgue aprúvia. Remanto que me indacá subriterquio.
como Kadosh desdig o planto Kelwi. Ebracomondo cando calassaui. Eminde que calacário providétio. Muitos que estão aqui hoje não conseguem entender que eu sou Deus que opera maravilhas. Mas eu estou passeando no meio de vós. E os meus olhos, que são como chama de fogo, estão contemplando a situação de cada um. Eu estou batendo revista hoje no meu exército. E estou vendo há muitos despreparados. Estou vendo há muitos sem armaduras. Estou vendo há muitos sem armas espirituais. Estou vendo há muitos sem capacete. Mas o meu espírito está caminhando em vosso meio. E eu vos digo que é momento de vos revestir. Eu vos digo que é momento de vos capacitar. E eu estou fazendo isso agora. Para provar que eu estou nessa casa. Eu estou tocando agora na vida dos meus. E aqueles que estiverem ligados, aqueles que estiverem santificando, receberão a minha presença. Receberão armas. Receberão armaduras. Porque eu sou o Senhor dessa casa. Recebam agora o meu toque. Porque aonde eu for tocando, a minha glória, a minha presença, a minha Shekinah vai se manifestando. Assim vos diz o Senhor dos Exércitos. Receba a presença do Espírito sobre a tua vida. Você veio aqui hoje para experimentar algo diferente em você. Então abra a tua boca agora e receba essa presença. Receba o que Ele te prometeu aqui essa noite. Tem armas espirituais sendo distribuídas aqui agora, porque o Deus que opera maravilhas, Ele está nesse lugar. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Aleluia. Ande me indicando o canto que me indica lavacide que me dá. É meni que me inju comando cando ressabe de camandarabaui. Camando que me indique na camando recebe de que me darabacanturi probe.
Anameni que mindo comondo canto te promondo que mindarabado que mindaravaui. Sabe por que eu parei? Porque o Espírito de Deus pediu para eu parar e observar no semblante de algumas pessoas aqui a atração da glória de Deus. Sabe por quê? Quando Moisés recebeu a glória de Deus, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia. E o Deus dos céus falou comigo que rostos iam resplandecer aqui essa noite. E eu já estou vendo alguns rostos resplandecendo aqui dentro dessa casa. É por causa da glória dele que está nesse lugar. É por causa da presença dele que está nessa casa. Deixa eu ver aqui se tem algum rosto resplandecendo. Tem. É porque ele está operando maravilha aqui. É a glória dele dentro desse lugar. Receba do que eu estou recebendo aqui, porque eu estou sentindo meu corpo arrepiado. Eu estou sentindo meu cabelo arrepiado. Parece que vai sair da cabeça. É a glória dele que está nesse lugar. Se vocês pediram um avivamento, então recebam um avivamento do céu que está descendo aqui agora. É para quem orou, é para quem consagrou. Quem não santificou vai ficar com o olho seco, não vai receber nada, não vai experimentar a presença. Mas quem está na direção, oh meu Deus do céu! Tem gente que está tão morto. Tem gente que está tão morto espiritualmente falando, que não sente a glória de Deus há muito tempo. Nem num culto como esse, depois de um testemunho desse que eu nem terminei, a glória de Deus se manifestando aqui. Tem gente que não chora, o coração está pedrificado, mas disse o profeta Ezequiel: eu retirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. O coração de carne é sensível à presença. O coração de carne é sensível ao Espírito. Mas o coração de pedra, se entra culto e sai culto, ele fica da mesma forma. Deus fala, Deus se manifesta, mas ele fica da mesma forma. Mas esses corações serão arrancados, porque o cirurgião por excelência, ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Ele vai fazer uma cirurgia espiritual aqui e vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso é para quem crê. Eu termino agora. Nós saímos daquele diálogo. E ele disse assim: está vendo como o nosso Deus é poderoso? E ele estralou os dedos. Quando ele estralou os dedos, entraram 3 daqueles que haviam me afrontado lá na entrada da favela. E entraram com pistola em punho. E ele disse: calma, não está acontecendo nada. E ele olhou para mim e disse: esses que iam ser os teus assaltantes vão virar os teus seguranças particular. E ele olhou para eles e disse: levem estes 2 até a saída da favela em segurança. Eu não quero que nada aconteça com eles.
Eu estufei o peito, peguei a minha pasta, levantei a cabeça, porque é assim que Deus faz. Quando Ele opera a maravilha, Ele faz nós levantarmos a cabeça. E eu saí pelas escadas com a cabeça levantada, um guarda-roupa na frente, outro guarda-roupa atrás, e o outro guarda-roupa mais atrás do cantor, e nós enfileirados fomos até a porta de saída, e eu desci as escadas. Quando eu cheguei perto do carro, que eu apertei o alarme, aquele que mais havia me afrontado, que estava dirigindo o carro lá no começo, na entrada da favela, ele abriu a porta do carro, ele abriu a porta e eu entrei. O cantor entrou do outro lado. Quando ele fechou a porta, eu me debrucei no volante e disse: Deus, tu ainda opera maravilhas. E dei um glória do tamanho da minha vitória. Será que alguém pode dar um glória do tamanho da vitória, King? Abra tua boca e glorifique. Fique de pé comigo. Se você está tão doente a ponto de não conseguir glorificar esse Deus que opera a maravilha, deixa eu te contar o final do testemunho. Passaram-se 3 meses. Eu já estava no Brasil, meu celular toca. E era o pastor falando lá do Uruguai. Ele disse assim: foi muito grande o que Deus fez naquela noite. Não foi só milagre, foi maravilha. E eu disse: é mesmo, pastor? Ele disse: é. Agora nós estamos liberados para ir para a igreja de carro. Porque eu vinha de um outro distrito e eu tinha que deixar o carro no estacionamento de um supermercado, assim como tantos outros. E quantas vezes eu fui a pé porque não era permitido entrar de carro. Mas agora, todos nós vamos de carro para a igreja. Até os irmãos que não tinham carro, no mínimo, Jeová deu um fusquinha para esfregar a vitória na cara do diabo. Quando o culto está acontecendo, as 3 ruas laterais, as 3 quadras ficam fechadas de carro, além do estacionamento que fica repleto. Eu disse: é mesmo, pastor? É, porque Deus ainda faz maravilha. E eu disse: o que mais, pastor? Ele disse: tem mais, porque muito mais do que milagre, Ele faz maravilha. E eu disse: eu creio. E ele disse: olha, Isaías, semana passada pegou o microfone, depois da reconciliação, sofreu um discipulado, voltou, está fiel. E ele pegou o microfone, foi anunciado que ele estaria dando o seu testemunho na igreja. A igreja lotou, ficou crente com um olho na janela, olhando o culto do lado de fora, porque não coube. De repente, enquanto ele contava o testemunho, a igreja foi tomada pela presença. E no meio dessa presença, lá no fundo, bem no canto, levantou um homem com um terno bonito, parecia um terno importado. E ele colocou a mão para cima e disse: eu também quero aceitar a esse Jesus como Salvador. Quando eu olhei, eu reconheci da televisão, era o secretário da Segurança Pública que estava no culto, ouviu o testemunho do Isaías e aceitou a Jesus como Salvador. Você crê que Ele opera a maravilha? Você crê que Ele opera a maravilha? Então, se você quiser, venha correndo diante do altar.